Êxodo capítulo 17, versículos 13, 14 e 15, está escrito: E Josué derrotou o Amaleque e seu povo ao fio da espada. E o Senhor disse a Moisés: escreve isto por memorial em um livro e repita-o nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou o seu nome de Jeová Nissi. Versículo 16: porque disse: porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Amém. Por gentileza, tome seu assento, dando glória a Deus. Queridos, eu quero falar um pouco, nesse tempo que me foi confiado, sobre uma igreja forte e resistente. Na realidade, o personagem mosaico, a princípio, traz muita inspiração para nós, tanto no exercício ministerial, como na nossa trajetória cristã. É bem verdade que no capítulo 17, nós temos uma batalha inédita, chamada também de grande batalha. A derrota de um dos homens mais malignos da história. É importante ressaltar que tanto a tradição judaica como a tradição cristã atribuem a autoria do livro de Êxodo a Moisés. Os rabinos o chamam de Moshe Rabbeinu, ou Moisés, o nosso mestre. Textos do Novo Testamento corroboram esse princípio, como por exemplo em Marcos capítulo 1, versículo 44, Marcos capítulo 12, versículo 26, Lucas capítulo 20 e versículo 28, vai consolidar a informação de que Moisés é o responsável por esse documento que nós chamamos de Pentateuco ou Torá. É bem verdade que a chamada de Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, desata um propósito de redenção, se referindo ao povo de Israel no Egito. Esse compêndio histórico e também profético, por nome de Êxodo, está pautado em duas dimensões. A primeira, nós temos uma dimensão histórica, que é do capítulo 1 ao capítulo 17, iniciando com a opressão dos filhos de Israel no Egito, o nascimento e a ascensão da liderança mosaica, a libertação do povo judeu com destino a Canaã. E a segunda dimensão é a dimensão legislativa,
onde nós temos leis espirituais que vão reger a trajetória do povo de Israel. Essa segunda dimensão, ou dimensão legislativa, começa com a revelação daquilo que nós chamamos de 10 mandamentos, ou a revelação do Decálogo. Na sequência, nós temos o episódio do bezerro de ouro e suas consequências, a construção do tabernáculo e a manifestação da glória de Deus no meio da congregação de Israel. Observe que o capítulo 17 não se trata meramente de uma batalha envolvendo 2 povos. É necessário olhar para o texto com uma visão mais literal, porque houve o conflito entre Amaleque e Israel. No entanto, esse texto é de dupla referência, porque também fala da peleja do inimigo das nossas almas contra o povo escolhido. Portanto, o capítulo 17 trata-se de uma grande batalha espiritual. E a nossa análise, a nossa reflexão é exatamente essa. Vamos observar de que modo que Deus, o Eterno, conduziu esse processo, orientando o povo de Israel e triunfando sobre o inimigo. Óbvio, a figura de Rassatã, de Satanás, se manifesta no capítulo 17, pois a sede e o desejo de destruir o povo de Deus é muito grande. Observe que no versículo 8 do capítulo 17, o texto diz que o próprio Amaleque veio contra Israel. Isso aqui é interessante porque nos faz pensar, refletir um pouco acerca da grande batalha espiritual que todos nós estamos envolvidos. O povo de Deus sempre foi perseguido. Isso não é um assunto contemporâneo, é um assunto histórico, que inclusive começa no Antigo Pacto. Entretanto, no meio dessas pelejas, ou no meio dessas batalhas, é notório que Deus sempre cuidou do seu povo, mas nunca isentou o seu povo de batalhas. Isso para nos mostrar que é Ele que conduz o nosso destino. Ninguém pode tocar no futuro da igreja. Isso aqui é muito interessante. A priori, precisamos fazer uma breve exposição biográfica do inimigo. Quem foi Amaleque? Quem era Amaleque? A princípio, trata-se de um inimigo implacável de Israel. Estou falando de um homem que é descendente de Esaú. Isso você vai observar em Gênesis capítulo 36, versículo 12. Para termos uma ideia de quem era esse inimigo, os amalequitas
são classificados como inimigos sem compaixão. Está registrado em Deuteronômio, capítulo 25, do versículo 17 ao versículo 19. O espírito de Amaleque é o espírito de irreverência, o espírito bárbaro, um espírito leviano, escarnecedor e maldizente. Essa tribo, conhecida como tribo dos amalequitas, se alimentava com desastres, com aflições e catástrofes de outros povos. Portanto, nós temos uma visão panorâmica de quem era Amaleque. Eu disse para os senhores que o capítulo 17 do livro de Êxodo, nós temos aí, de fato, uma batalha espiritual visível, real, intensa. Na realidade, o neopentecostalismo se apropriou do termo batalha espiritual, simplesmente para respaldar a prática do misticismo. No entanto, como cristãos que somos, devemos ter a consciência plena de que existe uma guerra no mundo invisível. A batalha espiritual é real e não podemos remover essa realidade da vida cristã. Não se torne um cristão cético, não se torne um cristão medíocre ao ponto de rejeitar a ideia de que o inimigo de nossas almas em todo tempo está tentando destruir a igreja, destruir a sua casa, a sua família e o seu ministério. Nós estamos enquadrados dentro de uma grande batalha espiritual. A igreja precisa enxergar esse grande conflito que existe no mundo invisível. O capítulo 17 do livro de Êxodo é a prova cabal de que a igreja em todo tempo deve estar na brecha, porque o inimigo, Satanás, não está brincando no mundo visível. Eu fiquei pensando que trata-se de uma batalha espiritual ao ponto de, no capítulo 17, versículo 9, o texto diz que Moisés orienta a escolha de homens. Isso é muito interessante, porque o trabalho de batalha espiritual é espinhoso e deve haver uma seleção específica. É por isso que Moisés manda escolher homens. Trabalhar na obra de Deus não é para pessoas que acham a igreja bonita, mas para pessoas que se colocam na brecha e aguardam o momento da convocação. Essa batalha foi tão grandiosa. O fato de Moisés pedir para Josué escolher homens não significa que a vitória desta batalha estaria no braço de carne. Observe, devemos dar o nosso melhor na obra de Deus. Devemos dar o nosso melhor na vida cristã, nessa grande peleja que estamos. Mas saiba que a vitória não depende de nós.
a vitória sempre vai depender de Deus. Moisés está orientando a Josué: escolhe homens, porque vai acontecer uma grande peleja. E eu fico pensando, tem pessoas que são tão céticas, que elas acham que a vida cristã é um mar de rosas. Pessoas que acham que quando saem de casa, a vida continua da mesma forma. Você precisa olhar para o mundo espiritual com mais seriedade, porque o mundo invisível é mais real do que o ar que nós respiramos. Isso aqui é batalha espiritual. Mas eu não estou falando daquele dualismo, do neopentecostalismo, a batalha do bem contra o mal. Não é isso. A batalha da luz contra as trevas, a batalha de Deus contra o diabo. Não é isso. Eu estou falando dos ataques do diabo contra a igreja, contra a sua vida. E nós precisamos nos posicionar diante desse cenário de guerra, de peleja, de conflito, de batalha. Nós devemos, conforme o texto de Efésios 6, 10 e 11, nos demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você, como representante do reino de Deus, precisa se revestir de Cristo. Você precisa se encher da glória de Deus. Note algo interessante, que essa batalha foi tão real, que o texto diz, no capítulo 17 e versículo 11, que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Aqui está o texto-chave da grande peleja, da grande batalha, do grande conflito. Observe que a vitória da igreja depende da posição que ela se encontra. Se estamos em batalha, precisamos nos colocar na posição de oração. Houve uma perseverança por parte de Israel. Isso está muito claro no versículo 11 do capítulo 17. Agora, Moisés estava direcionando a sua mão, não foi simplesmente para o alto. Moisés não estava direcionando a sua mão simplesmente para as nuvens ou para a geografia da batalha. Não. Moisés estava direcionando a sua mão em direção ao trono de Deus. Moisés estava direcionando a sua mão em direção àquele que controla a criação, aquele que controla o universo. Porque é exatamente quando você dobra o joelho para orar, é que você reconhece quem é que está no governo de todas as coisas.
Aleluia. Uma igreja forte é uma igreja que pratica a doutrina da oração. Não podemos correr o risco de ser uma igreja unicamente ativista, militante, uma igreja política. Não. Precisamos ser uma igreja que intercede, uma igreja que está prostrada no altar da oração. Nesses últimos dias, o diabo está se levantando contra a igreja com a mesma intensidade que Amaleque se levantou contra Israel. Eu fiquei pensando que depois que Israel prevaleceu, o Senhor fez um juramento. O versículo 13 do capítulo 17 diz assim: e assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Queridos, Deus nunca fez isso com nenhum outro povo na história de Israel. Quando Amaleque é derrotado, o Eterno faz um juramento, porque o Senhor jurou que Deus fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Nenhum povo recebeu essa sentença que Amaleque recebeu. Deus apagou a memória de Amaleque. Por quê? Amaleque desafiou o Deus de Israel. Amaleque desafiou o povo de Israel. E observe, Deus é aquele que faz justiça em favor da igreja. Quem se revela inimigo da igreja se declara inimigo de Deus. O espírito de Amaleque, o espírito bárbaro, o espírito irreverente, o espírito de destruição é o mesmo que ataca a igreja contemporânea. Observe o que está acontecendo ao nosso redor. O diabo tentando destruir com a igreja, destruir com as famílias, destruir com as crianças. Deus vai apagar da memória o nome de Amaleque mais uma vez. E eu fiquei pensando, não trate Amaleque como amigo de Israel. Pare de negociar com Amaleque. O Deus de Moisés, o Deus dessa igreja,
está pelejando em nosso favor. Levante a mão para o céu que eu quero profetizar. Nenhuma ferramenta preparada contra a igreja vai prevalecer. Amaleque não vai prevalecer contra a igreja. Deus fará justiça em nosso favor. Haracalaba, chorebandagabagaia. Ele ainda está hoje se levantando contra a congregação dos santos. E eu fiquei pensando, Amaleque continua atacando a igreja. E precisamos utilizar a mesma tática que Israel utilizou. Uma igreja forte é uma igreja que está prostrada no altar da oração. Se a igreja brasileira se prostrar no altar da oração, nós iremos mudar o destino dessa nação. Olha que coisa tremenda. É por isso que Amaleque, ao mesmo tempo que é um personagem histórico, também é um personagem profético, porque ainda atua em nosso tempo. Não pense você que Amaleque desistiu de destruir sua família. Não pense você que Amaleque desistiu de destruir seu casamento. Estamos em um campo de batalha e precisamos utilizar a mesma técnica de Israel. A igreja precisa voltar para o altar da oração. Oh, glória a Deus para sempre. Muitos ataques de Amaleque em nosso tempo. Abram os olhos. Não seja céticos ao ponto de rejeitar uma batalha no mundo espiritual. Amaleque vai tentar de todas as formas te esfriar espiritualmente. Amaleque quer te tirar do lugar secreto, quer arrancar você do quarto da oração. Amaleque quer destruir sua vida de devoção a Deus. Portanto, desperta tu que dormes. O Espírito de Deus está te convidando hoje a você mudar o nível da sua vida espiritual. E a primeira coisa que você vai fazer é mergulhar no altar da oração. Que coisa! Um dos ataques que Amaleque está fazendo contra a igreja em nosso tempo. E eu quero citar uma frase de Sproul, abre aspas: se eu sei de alguma coisa sobre o caráter de Deus, depois de 50 anos de estudo das Escrituras, eu sei que Deus odeia o aborto. Fecha aspas. Preste atenção. Amaleque continua pelejando contra nós. Amaleque continua pelejando contra a humanidade, contra a igreja, contra a nossa família. E precisamos adotar a mesma postura de Israel. Preste atenção nisso aqui. Se não houver
arrependimento no Brasil, essa nação vai experimentar o cálice da ira de Deus. Portanto, como igreja, nós somos voz profética. Amaleque não vai prevalecer em solo brasileiro. A igreja é voz profética. Amaleque não vai prevalecer contra a sua família, não vai prevalecer contra essa nação. Mas eu fiquei pensando uma coisa muito interessante, pastor José Luiz. É que Moisés venceu uma grande batalha. E no capítulo 18, houve uma espécie de confraternização. O versículo 1 do capítulo 18 está escrito: ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado Israel do Egito. Os rabinos dizem que Moisés gostava tanto do seu sogro que ele dedicou o capítulo 18 inteiro para ele. E tem mais. E quando Jetro chega, o sogro ainda ganha um beijo, porque Moisés o beija. Ok. A pergunta é: Jetro era sacerdote em Midian, conforme capítulo 3 e versículo 1 de Êxodo. Ele possuía uma posição de muito destaque. Jetro, ainda hoje, é considerado como o patriarca dos drusos. Mas a pergunta é: o que de fato chamou a atenção de Jetro? O que de fato fez Jetro despertar para se aproximar de Moisés? Só lembrando que do capítulo de número 7 ao capítulo de número 16, aconteceu coisas extraordinárias, como por exemplo, do capítulo 7 ao capítulo 12, as 10 pragas do Egito. Capítulo 13, coluna de nuvem, coluna de fogo. Capítulo 14, abertura do mar, um milagre extraordinário. Capítulo 15, águas amargas se tornam doces. Capítulo 16, Deus manda manar para Israel. Mas o interessante é que nada disso chamou a atenção de Jetro. Porque Jetro aparece exatamente quando Amaleque tomba. Por que será? Porque Jetro percebeu que Israel era um povo forte, que estava sendo cuidado por um Deus poderoso. Não era qualquer pessoa que derrotava Amaleque. Inimigo muito poderoso. Mas Deus entregou Amaleque nas mãos de Israel.
os milagres não foram suficientes para atrair a presença de Jetro. No capítulo 17, na derrota de Amaleque, que Jetro aparece. No versículo 1 do capítulo 18, que coisa tremenda. Por que os milagres não chamaram a atenção de Jetro, que era um sacerdote pagão? Escute, nem sempre milagre é sinônimo de uma igreja forte. Israel provou a sua força quando derrotou Amaleque. E se a igreja se prostrar no altar da oração, nós seremos uma igreja forte nesse Brasil. A derrota de Amaleque foi um episódio inédito na história de Israel. Nunca aconteceu durante a história de Israel. Foi uma derrota esmagadora. E Jetro se aproxima de Moshe ou de Moisés exatamente quando Amaleque tombou. E eu fiquei pensando, Jetro percebeu que Israel era um povo diferente. Jetro percebeu que Israel era um povo forte. Olha que coisa tremenda. Israel resistiu ao ataque de Amaleque pelo poder do Eterno. E agora, eu queria deixar uma advertência para os irmãos. Israel resistiu ao ataque de Amaleque pelo poder do Eterno. Nós precisamos acreditar no poder de Deus. Pode estar tudo de cabeça para baixo. O poder de Deus é suficiente para ajustar as coisas. Existe esperança para o Brasil. Existe esperança para a família brasileira. Levante as mãos para profetizar junto comigo. Nós profetizamos nessa nação o triunfo da família brasileira. Amaleque não vai prevalecer contra a família brasileira. A igreja é voz profética para fazer isso. Mas olha, com que autoridade que Israel resiste a Amaleque? O texto diz que Moisés estaria no alto da colina, no alto do monte, com a vara de Deus nas mãos. E isso aqui aponta para a autoridade. Diga autoridade. A autoridade da igreja está na palavra de Deus.
A palavra de Deus pode mudar o destino de pessoas. Tudo que precisamos é acreditar na autoridade da palavra de Deus sobre nós. O que tem validade não é aquilo que o diabo está dizendo. O que tem autoridade sobre nós não é aquilo que está saindo nos jornais, na internet. O que tem autoridade sobre a igreja é aquilo que Deus prometeu em sua palavra. Agora dobre a sua atenção. A lei de Deus, as escrituras, é superior à lei dos homens. E a igreja não é regida primariamente pela lei dos homens. Os passos da igreja são regidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus emite comandos. E nós obedecemos esses comandos. Preste atenção nisso aqui. A Bíblia é suficiente e inerrante para nós. Toda a autoridade emana das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Nenhuma manobra oculta pode destruir uma igreja fundamentada na palavra. Levante a Bíblia para o céu, levante a Bíblia para o céu. Nós iremos destruir Amaleque pelo poder da palavra. Amaleque não vai resistir a uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Quem pode adorar a Jesus? Quem pode bendizer a Jesus? Você pode aplaudir a Jesus? Erebará, Serra Madagaia. Não iremos vencer com um braço de carne. Não iremos vencer com militância. Não iremos vencer com ideologia política. Porque o problema do Brasil não é social, não é econômico, não é político. O problema do Brasil é o pecado. E só a igreja tem o antídoto para esse vírus chamado pecado. Jesus Cristo de Nazaré, a única esperança dos homens. Nós iremos vencer Amaleque pelo poder da palavra de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Jetro percebeu que o povo que derrotou Amaleque era um povo diferente. Pergunta: por quê, pastor? Porque foi o único povo que derrotou Amaleque. E ele disse: esse povo é diferente. Eu vou me aproximar desse povo.
E aí você entende, e aqui tem algo tremendo, dobre a sua atenção, é que o sogro de Moisés disse para ele assim: eu, o teu sogro, venho a ti com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Olha só, pastor Osni Gomes, olha o que Jetro está propondo para Moshe. Gente, cá para nós, em uma linguagem bem pentecostal, o ministério de Moisés estava estourado. Desde o capítulo 3 até o capítulo 18, estamos falando de Moisés. Aí vem Jetro, se aproxima dele, mais ou menos assim: Moisés, eu sei que Deus está te usando muito. Eu estou sabendo do que aconteceu. Um gigante chamado Amaleque tombou. Que coisa tremenda. Eu também estou interessado em conhecer esse Deus. Mas tem uma coisa, Moisés: o seu ministério sem a sua família está incompleto. Eu vim trazer sua família para você. Preste atenção, aconteça o que acontecer, independente da proposta que você receber, se a proposta for de Deus, a sua família deve estar incluída. Pegue na mão desse crente aí, agora sem educação, diga para ele assim: ó, aconteça o que acontecer, não deixe sua família para trás, porque se isso acontecer, Jetro vai trazer lá de volta. Agora, eu fiquei pensando, tem mais algumas observações e eu quero aproveitar esses minutos. Dobre bastante a sua atenção. Jetro, olha só, um sacerdote pagão, ensinando um pouco a Moisés acerca desse princípio. Mas teve um detalhe importante: esse Jetro, que outrora era sacerdote em Midian, no versículo 12 do capítulo 18, nós temos a conversão de Jetro, porque o texto diz: então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocausto e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciãos de Israel, olha, para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Qual é o princípio? Aqui é o princípio da comunhão e da maturidade. Novo convertido comendo pão com os anciãos. Nem sempre o tempo que você tem de igreja define o seu nível de maturidade. Deus está procurando filhos maduros, para edificar
a sua igreja. E aí, Jétro já está participando de um momento de comunhão com os anciãos de Israel. Procure estar perto de pessoas que são mais maduras do que você. Como se isso não bastasse, olha só que coisa. Jétro olhou para Moisés, versículo 19 do capítulo 18, e diz assim: agora ouve a minha voz e te aconselharei. Gente, aqui é o conselho de Jétro e a humildade de Moisés. Como assim? Você sabe quem eu sou? Eu sou Moisés. Você está no grupo dos novos decididos e já está querendo me aconselhar. Sabe como é que Deus faz para tratar com o nosso ego? Deus levanta alguém que tem uma estrutura ministerial menor do que a nossa, para nos ensinar. Tenha humildade para aprender com pessoas menos experientes. Precisamos parar de sermos orgulhosos, soberbos e prepotentes. Deus tem algo a te ensinar através dos pequenos. Eu vou repetir: Deus tem algo a te ensinar através dos pequenos. Não subestime a inteligência daqueles que estão embaixo. Já pensou se fosse um de nós? Eu já tenho uma caminhada muito grande, já tive várias experiências com Deus. Eu participei do episódio das 10 pragas. Eu fui o instrumento que Deus usou para abrir o mar. E agora vem você querendo me aconselhar? Escute isso. Isso aqui fala da nossa humildade para ouvir os conselhos. Quantas vezes rejeitamos conselhos para a vida, porque o nosso orgulho não deixa a gente receber. E eu fiquei impressionado, porque a figura de Jétro no capítulo 18 faz todo sentido. A figura de Jétro no capítulo 18 faz todo sentido, porque a palavra Jétro ou Itro, aquele que acrescenta. Escuta, Deus vai colocar pessoas que acrescentam do seu lado. Eu quero que você se coloque em pé em nome de Jesus.
nós, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, precisa de um Jétro. Talvez você está totalmente desiludida ou desiludido para encontrar um conselheiro ou alguém que venha acrescentar na sua vida. E sob esta palavra, com temor e tremor, eu profetizo um Jétro do seu lado. Profetize para pelo menos 2 pessoas. Diga: Deus vai colocar um Jétro do seu lado. Levante a mão direita para o céu. Eu profetizo um novo tempo na sua vida, um novo tempo na sua história, um novo tempo na sua família, um novo tempo no seu casamento, um novo tempo no seu ministério. Eu não sei a batalha que você está enfrentando, eu não sei o tamanho das suas guerras, mas de uma coisa eu tenho certeza: Amaleque não vai prevalecer. A vitória é